E é o seguinte, tô aqui hoje pra falar porque o São Paulo joga no Brasileirão hoje. Sexta-feira, o Juba joga sexta. Sim, o São Paulo joga hoje, à noite, contra o Fortaleza. Lá, não, aqui no Morumbi. É aqui, na nossa casa, onde nós precisamos da vitória urgentemente. O Fortaleza, ele vive a mesma coisa do São Paulo. Também tá precisando ganhar, o time que não ganha faz 5 jogos e tal. Azar o deles, né? Azar o deles e do Vojvoda, que pra muitos é o técnico das multidões. Nossa, o Vojvoda. Assim também, né? Mas o time do Fortaleza é bem completinho e eu vou te passar aqui o time dos caras, o nosso, com a nossa provável aqui, e tem jogador que volta e tem problema na fita aí com esse Lucas Ferreira, que o São Paulo já tem time por aí que já ofereceu até salário pra ele, segundo notícias que eu estava lendo, ele recebeu proposta e não só a proposta, os caras chegaram e falaram, eu te pago tanto. E aí, tá sabendo? Vem comigo então que vai ser um vídeo muito completo, completaço, com escalação, ficha técnica do jogo e mais o caso Lucas Ferreira, tá bom? Ah, eu vou falar também do Lucas Moura também, que ó, chegou, hein? Chegou o grande dia. Tem esse like então aí, posso contar com esse like aí? Tô contando então. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, não? Vem comigo, chega junto. Olha só, meu povo, o São Paulo pega o Fortaleza hoje no Brasileirão, Morumbis, às 21h30. Para os mais íntimos, 9h30 da noite, né? E esse jogo você consegue acompanhar lá no Premiere, tá? O pay-per-view, antigo Premiere Clubes lá, o Premiere Play, sei lá, o Premiere. Aquele pago da Globo lá. Então, o São Paulo vai jogar e tem que ganhar. O São Paulo, ele teve uma trajetória recente, onde ele consegue se encaixar bem na Libertadores, né? Duas vitórias fora de casa, um empate de vacilo, que era pra ser vitória contra o Alianza Lima, então o São Paulo era pra ter 9 pontos em 9. Mas tudo bem, tem 7 pontos em 9 disputados, é uma campanha excelente. Sobretudo quando você ganhou fora de casa, do Tajeres, do Libertad, agora os próximos jogos são em casa. Então o São Paulo já basicamente carimbou a classificação. No Brasileirão, o São Paulo ele empatou muitos jogos, né? Só empatava, ele ganha do Santos para dar uma quebrada nessa mística do empate, mas depois ele pega o Ceará e empata de novo. Então esse time de muitos empates também não está agradando. Só que o Zubeldia agora, ele tem colocado times muito mais coerentes em campo. As escalações muito melhores, usando a equipe de base. Agora é assim, coloca o Rian Francisco, né, cara? Porque isso só tem ajudado o Zubeldia. O Rian Francisco ajuda, o Matheus Alves ajuda, o Lucas Ferreira ajuda. Os caras que livraram a cara do Luiz Zubeldia quando o Oscar machucou, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Caleri, quem livrou a cara do Zubeldia foram esses caras da base. Então por que não usar, né? Aquele grito desenfreado de põe o Nestor, é craque, é o De Bruyne. Não era, né, meu? Mas agora falar desses caras dessa nova geração, esses caras são bons de bola e demais. Então, o Zubeldia aprendendo a trabalhar no São Paulo, ou então dando um sinal de que aprendeu, aparentemente. Ele aprendeu com o bonde andando, ele trocou um pneu de uma Ferrari com o carro andando, mas trocou. Hoje, o São Paulo pode ganhar do Fortaleza e ele tá muito mais pra cima do que pra baixo na tabela do Brasileirão. E aí, tudo bem, né? Ah, empatou 5 jogos, 6. Tá bom, mas se ganhar agora, fica meio que... Eu não gosto de falar invicto pra um time que tem uma vitória e 5 empates. 4, 5, 6 empates. Não lembro quantos empates tem. Perdi a conta. Também eu sou um ser humano, né? Não vou contar também quantos empates o Zubeldia teve, que eu vivo só pra isso. Não vou conseguir mais tomar banho, comer, nada, né? Então eu não sei quantos empates. Mas o São Paulo... A verdade é que ele ganhou do Santos e se ganha do Fortaleza, ele aí sim começa a emplacar uma campanha de invencibilidade. Se ganhar hoje, eu concordo de chamar o São Paulo de time invicto, eu concordo mesmo. Aí o São Paulo, ele vai pegar o Fortaleza, que é um time bastante capacitado e é um time que 2 caras dali, um deles eu acho que teve proposta do São Paulo, o outro eu tenho certeza que teve proposta. Olha só pro time do Fortaleza do técnico Vojvoda. O Vojvoda, que pra muitos é o Jürgen Klopp, né? É o Jupp Heynckes, é o... Quem que é? O Vilas Boas. Não é, né? Não é. É um técnico normal, que faz uma campanha normal. Pro Fortaleza pode estar bom. Muitos falam, nossa, que campanha maravilhosa, ele foi 4º do Brasileiro. Se pra você 4º é bom, pra mim não é. Pra mim o São Paulo é time pra entrar pra ganhar título. Como o Fortaleza tem um orçamento mais modesto, o do Vojvoda pode até fazer um bom trabalho ali. Recusou proposta de times como o Corinthians, sempre é ventilado por torcedores pra vir pro São Paulo, mas a verdade é que o Vojvoda, acho que títulos tá faltando pra ele.
Enfim, ele vive um mau momento agora no Fortaleza e ele vem pro Morumbis aqui com a provável do GE, da Globo lá, da seguinte forma. Tudo que eu vou falar aqui de jogadores é a provável, eu vou falar que acho que do São Paulo tem alguns erros pesados aqui. Mas vamos lá! João Ricardo no gol, que é contra o Inter, o Ceará, contra o Palmeiras, contra o Vasco, ele é o João Ricardo. Contra o São Paulo, ele é o Manuel Neuer, né? Ele é o Luigi Buffon. Contra o São Paulo, o cara se transforma. Então esse João Ricardo aqui, ele tá de brincadeira também. Eu vi jogos dele que ele toma frango de Flamengo, ele tem... Nossa, Flamengo, nossa, Corinthians, nossa, Grêmio. Chega no São Paulo, o cara é o Neuer, bate no peito, faz defesa de handball. O que é isso, cara? Então é o João Ricardo. É contra o São Paulo, é o tornado do gol lá. Kusevich e Gustavo Mancha formam a zaga. Esses dois aqui já estão jogando, já é uma dupla que vem jogando no Fortaleza. Você vê que é um time aqui bastante conhecido pelo próprio Fortaleza. Eles se ficaram famosos no Fortaleza e eles estão lá, estão jogando. Tinha um zagueiro Tite, né, no Fortaleza, que acho que não sei que fim levou. Não sei se está suspenso, não sei que fim levou o Tite aqui. Mas eu também não vou pesquisar o Tite também, né? Quem tá fora aqui? Brits, zagueiro também, tá fora. Moisés, Tinga, Diogo Barbosa, tudo no DE. E o Tite tá suspenso. Pronto, achamos o Tite. Então aqui, Gustavo Mancha e o Kusevich é a zaga do Fortaleza. Tem dois desfocos na zaga, que é o Brits e o Tite, inclusive. Mancuso na lateral direita. É um lateral que já jogou lá no passado. Eu lembro que ele fez um gol decisivo lá pro Fortaleza nos últimos jogos lá do Brasileirão. Bruno Pacheco, um lateral bastante conhecido pelo próprio Fortaleza. Salvo engano, se eu não me engano, o Bruno Pacheco ele era do Ceará. Se eu não me engano. E aí o Ceará caiu, ele vai pro Fortaleza e tá lá, tá ambientado ali no Fortaleza, tá jogando faz tempo. Já é um lateral nada demais, né? Mas é um lateralzinho normal, bonzinho ali, razoável. Nota 6 ali pro Bruno Pacheco. O meio-campo deles é formado pelo Matheus Rossetto, Emanuel Martinez e Paul Fernandes. Todos famosos aqui, todos jogadores normais, ok, para um padrão brasileiro. Só que esse Paul Fernandes, o São Paulo, tem uma coisa curiosa que seria um dos únicos caras que o Zubeldia teria dito, eu quero esse aqui. O Paul Fernandes acabando o contrato com o Boca, aí o Zubeldia teria pedido o Paul Fernandes, o São Paulo não conseguiu trazer, não conseguiu também já é um pouco demais, né? Porque quando não vem o Paul Fernandes, acaba vindo o Oscar. Então não sei se o São Paulo não quis trazer o Paul Fernandes, não sei se o São Paulo não conseguiu trazer o Paul Fernandes, é que quando vem o Oscar no lugar do Paul Fernandes, você desconsidera um pouco do não conseguiu, né? Será que o São Paulo não conseguia trazer o Paul Fernandes, mas conseguia trazer o Oscar? Então o conseguir aqui eu tiro de lado. Acho que o São Paulo sim foi acima do Paul Fernandes, o Paul pediu muito, o São Paulo falou, tem o Oscar no pente aqui, não vou trazer o Paul Fernandes. Mas é um cara que o Zubeldia teria pedido. E o ataque, eles têm Breno Lopes, Marinho e Lucero. Esse Breno Lopes aqui é o cara, é um símbolo icônico do Fortaleza, que ele fez um gol pelo Palmeiras na final da Libertadores contra o Santos. Ele deu um título de Libertadores pro Palmeiras, ajudou, né? É um jogador interessante, que se ambientou bem ali no Fortaleza, tem que ficar esperto com o Paul Fernandes, Emanuel Martins, tem que ficar esperto com o Breno Lopes. E o outro é o Marinho. Marinho recebeu uma proposta do São Paulo, esse recebeu proposta mesmo, São Paulo não conseguiu o Marinho optou pelo Fortaleza, e aí o São Paulo traz o Lucas Moura. Então pro São Paulo não trazer Paul Fernandes e Marinho, ter perdido os caras pro Fortaleza, resultou em termos trazido pra cá Oscar e Lucas. Então a coisa ficou boa demais, hein? Não deu, Paul Fernandes e Marinho, mas eu tô com Oscar e Lucas, nós caímos pra cima, igual o senhor Nascimento lá, o capitão, assim, eu caí pra cima, parceiro. Nós caímos pra cima. Perdemos 2, ganhamos 2 mil vezes melhores. Só que o Marinho é um jogador, assim, esquisito, né, cara? Normalmente parece que ele tá fora de forma e tal, parece que ele é meio xaropeta da cabeça ali, mas o cara no São Paulo faz gol. Tem que se ligar nesse Marinho aqui e ficar muito esperto. É claro que o Marinho, ele parecia xaropeta na época do Cruzeiro lá, que ele deu... Sabia não, aquela entrevista ridícula. Mas ele depois, no Santos, ele foi capitão, ele foi líder. Ele no Flamengo jogou bola. Agora no Fortaleza, ele é um jogador inteligente, né, cara? De bola, é bom de bola o Marinho. Tem o torpedo lá, aquele chute dele, como é que os caras falam? Esqueci agora. É a bomba que ele dá lá. E tem que se ligar, o Marinho faz gol no São Paulo. Então o São Paulo tem que ficar atento com o Breno Lopes e Marinho. E o outro é o Lucero, que é um centroavante, pra mim, abaixo da média, faz gols de pênalti, muitos gols de pênalti. Acho que o Lucero é um jogador comum mesmo. Breno Lopes, Marinho aqui e Paul Fernandes eu fico um pouco mais preocupado. Com o resto, não. O resto ali,
todos os jogadores normais do Fortaleza e o técnico Vojvoda meio carrega o piano ali numa vala normal, né não? Tem um monte de pendurado, eu não vou nem falar o time pendurado que você vai falar, não é pendurado não, machucado, que você vai falar, não é possível, isso tá errado. Então não vou falar dos machucados, só de quem já voltou, tipo Arboleda, Lucas Moura e tal. O São Paulo deve vir a campo provável aqui. Rafael no gol, Ferrarese e Juan. Não sei se é o Juan. O Ferrarese muito provavelmente jogue, mas eu acho que ele traz de volta o Arboleda, o Zubeldia. Porque o Arboleda ele não estava machucado. Ele estava num controle de carga. É um termo usado para... Esse termo foi inventado quando o Rames Rodrigues chegou no São Paulo. É o controle de carga. O jogo é uma carga. Então você controla a carga, dá a carga mais amena, mais uma rede de balanço, controlar a carga. Inventaram pro Rames esse termo aí. E o Arboleda estava agora no controle de carga. Então o Arboleda deve voltar agora. E o próximo jogo do São Paulo, acho que é na Libertadores, tá meio de boa, né? Dá pro Arboleda jogar agora porque o São Paulo tá precisando dessa vitória no Brasileiro. Sobretudo por ser no Morumbi. Então precisa do Arboleda sim. Não me surpreenderia se fosse o Sabino na esquerda, porque o Alan Franco machucou o pé, tá fora. Ele não machucou, não tem lesão. Ele volta nos próximos jogos, mas agora ele vai ser poupado. Então jogar ali Ferrarese é provável. Jogar Arboleda é provável. Juan Tressoldi, acho difícil, porque o Juan Tressoldi tem jogado pela direita, onde tem Ferrarese e Arboleda. Então acho que o Tressoldi não joga hoje. Na esquerda pode ser o Sabino ou Ferrarese ou Arboleda. E aí joga Ferrarese e Arboleda. Se tirar um dos dois, acho que entra o Sabino, não deve ter Tressoldi, tá? Na direita, Cédric Soares. Acho também que não joga. Tá provável aqui, mas acho que não joga, acho que vai ser o Igor Vinícius, porque o Igor Vinícius é um jogador reserva, e esse jogo deve poupar alguns titulares, e o Cédric tem jogado vários e vários jogos seguidos, então acho que o Zubeldia vai poupar o Cédric agora para colocar o Igor. E o Wendel, ele vai jogar na esquerda, porque o Enzo Dias ele está suspenso, então não tem Enzo Dias, vai ser mesmo o Wendel que vai jogar agora, aqui não tem nem dúvida. No meio campo, pesado, ó, Bobadilla e Alisson, Marcos Antônio suspenso, Bobadilla vai jogar automaticamente, só que o Alisson, esse precisa de um controle de carga, esse sim precisa dar uma maneirada com ele, porque ele pode se machucar, ele tá cansado, dá pra ver, é nítido que o Alisson tá cansado. Então se o Zubeldia ficar nessa questão de vou colocar o Alisson todo jogo, o Alisson não é da idade do Matheus Alves, do Lucas Ferreira, o Alisson já é mais velho, e é importantíssimo. Quando o São Paulo perdeu o Alisson no passado, custou caro pra gente. Perder o Alisson agora eu acho assim absurdo. Então o Zubeldia não colocar o Luan, não colocar o Negruti, quando é o meio campo do Paul Fernandes lá, sabe? Por que não? Eu acho que tá arriscando demais o Alisson aqui. Tudo bem que o Pablo Maia tá voltando, mas ainda assim não pode perder o Alisson de maneira nenhuma, né? E o Zubeldia tá apostando alto e eu acho que o Alisson vai jogar sim, viu? Na meia, nós temos aqui um caso curioso, por quê? Tá? Matheus Alves e Lucas Ferreira. O Luciano no ataque com o André Silva. Poxa, tem 4 caras. Matheus Alves, Lucas Ferreira mais pra direita, você vê aqui. Matheus Alves aqui no meio. Luciano por aqui, André Silva por aqui. Seria a tática normal. Só que o Lucas Moura voltou. E o Ferreirinha não está machucado. O Ferreirinha, inclusive, ele não tá fora, ó. Quem tá fora? O Ferreirinha não aparece que tá fora aqui. Tem um monte, 1000 caras fora, mas o Ferreirinha não. O Ferreirinha tá disponível pra jogar. Até o próprio Arboleda aparece fora aqui, mas não sei não. Ah, o Igor Vinícius tá com lombalgia. O Igor Vinícius tá fora, assim. Eu não tinha visto o Igor Vinícius. Então deve ser mesmo o Cédric. Mas o Ferreirinha, ele não está fora. Então o Ferreirinha pode ser que jogue. Se jogar Ferreirinha, também Lucas Moura, talvez quem perca a vaga é o Luciano e o Matheus Alves. Joga Lucas Ferreira na ponta direita, Lucas Moura mais centralizado, Ferreirinha na esquerda e André Silva de centroavante. É uma seleção. E pode também o André Silva dar espaço pro Luciano de centroavante, porque o Luciano fez 2 gols no último jogo. E ele pode agora ser o centroavante do São Paulo. Mas, Juba, cadê o Rian Francisco? Eu também te pergunto, cadê o Rian Francisco? Não acho que o Zubeldia consiga colocar hoje o Rian Francisco como titular. Eu acho que ele coloca o André Silva e se ele quiser poupar para o jogo da semana que vem, ele coloca então o Luciano de centroavante e faz o tão sonhado teste que o próprio Zubeldia já disse abertamente que pode ser que ele use. O time do São Paulo tá aí, meus amigos. Lucas Moura volta e joga hoje, não sei se titular, mas joga com certeza. E o Ferreirinha também deve jogar e não ser esse aqui. Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano e André Silva, acho que não é isso que não. Mas por falar em Lucas Ferreira, vocês viram a questão aí que tem
notícia já aparecendo, segundo informações que eu obtive de bastidores aí, de alguns portais, tem time que ofereceu R$200 mil de salário por mês para o Lucas Ferreira, que vai ficar sem contrato com o São Paulo não renovou ainda. Então o São Paulo tem que correr com essa renovação e agora tá com inflação no mercado aí, inflacionou. O que antes você poderia fechar um salarinho para ele de 120 mil por mês, agora tem time já pagando 200. E aí? O São Paulo vai ter que equilibrar o jogo lá e pagar 200 também? É muita grana você falar em 120 para um cara. É uma fortuna de salário. Mas 120 para 200 é quase o dobro. É quase o dobro, então não vai falar, o Cruzeiro, por exemplo, tá? O Cruzeiro oferece 200. Não, eu fecho com ele aqui por 120, ele não vai querer ir pro Cruzeiro. Uma ova, vai sim. Jogador pode amar a camisa, pode ter a gratidão que for. Quando envolve o bolso, aí a coisa fica séria porque os caras são profissionais. São cobrados como profissionais. É a profissão deles. E envolve bancar família. Tá? Então não tem brincadeira não. Se tem time oferecendo 200, é bom o São Paulo chegar nesses 200. São Paulo cometeu um erro pesado, de novo, seu Belmonte, de colocar o cara pra jogar sem ter o contrato renovado. E isso pode e deve custar caro pra gente. Mas tem que renovar porque o Lucas Ferreira é uma joia rara. É ou não é? Bom, o jogo é hoje, 9h30, nos vemos à noite então nas transmissões, nos vemos no pós-jogo e eu tô por aqui, quero você comigo. Vai ficar comigo ou não vai? Vai ficar comigo ou não vai? Então demorou. Então tamo junto. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, ó, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!